Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os mares. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude e os montes se transportem para os mares. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor está conosco. O Senhor está conosco. Que o Senhor nos abençoe neste momento, queridos amigos e irmãos da Igreja Batista em Vilas Boas. Uma alegria estar novamente com os queridos para juntos cultuarmos ao Senhor. Aqui estamos e este é um vídeo para o culto de quinta-feira, em que especialmente depositamos nossos pedidos perante o altar do nosso Deus. Então vamos começar este culto com a palavra de oração e sinto a saudade de estar com os irmãos já reunidos. Já estamos um pouco mais de um mês sem termos cultos e isso nos aperta o coração. Mas pelo menos sabemos que temos orado uns pelos outros, sabemos que a palavra do Senhor está propagando livremente e esperamos do Senhor que em nosso retorno o Senhor nos dê graça e que mais pessoas possam cada vez participar. Oremos ao nosso Deus. Deus querido, Tu és um Deus perfeito, Tu és um Deus bom, Tu és um Deus que não muda, Tu és um Deus tremendo, soberano sobre todas as coisas. E aqui estamos como igreja do Senhor para prestar culto ao Teu nome e queremos desde já, desde o início, depositar a nossa luta, a nossa dificuldade perante o Senhor. Declaramos, Pai, que este culto é para a Tua glória. Nosso desejo é que o Senhor somente seja honrado e glorificado neste momento. Abençoa, Pai, o Teu povo que está espalhado. Abençoa aqueles que estão desejosos de voltar, de buscar a Tua face juntamente com os irmãos em Cristo. E pedimos, Pai, já no início deste culto, que não somente o Senhor venha nos abençoar, que derrame graça sobre nós, mas também que a Tua palavra chegue a cada coração com poder. Só o Senhor conhece a necessidade de cada um que vai ouvir essa mensagem e cultuar ao Senhor também por meio desse vídeo. Mas queremos aqui, Deus, já entregar cada vida perante o Teu altar de graça. Declaramos nossa total dependência do Senhor. Abençoa-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, vamos agora abrir a palavra do Senhor no livro do profeta Isaías, capítulo 55. Nós leremos do verso 1 até o verso 11. Estou aqui com a Bíblia revista e atualizada, a versão que temos utilizado. Então peço que, se possível, quem nos acompanha, que também abra sua Bíblia para que faça a leitura também. Isaías capítulo 55, do verso 1 a 11, lerei aqui. Esta é a palavra do Senhor.
Ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com finos manjares. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Eis que eu o dei por testemunho aos povos como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu correrá para junto de ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque este glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam sem que primeiro reguem a terra e a fecundem e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Até esse texto, a palavra do Senhor. E, meus queridos, veja especialmente que fala o verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E este texto tem estado em meu coração já há algum tempo, especialmente neste momento em que estamos separados, e tenho pensado, quando podíamos estar juntos, quantas vezes e quantas pessoas preferiram não estar junto com o povo de Deus, perderam o tempo que era devido, que era necessário, e talvez agora lamentem não estarem junto com o povo de Deus. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Nós sabemos o tempo que o Senhor tem dado a nós. Na minha mensagem falarei sobre o tempo de Deus neste culto, mas quero deixar essa palavra por enquanto também como louvor ao nosso Deus, porque a palavra dele não volta vazia para ele, mas fará aquilo que lhe apraz. Vamos cantar o hino ao Senhor neste momento, um hino de oração. Então cantemos todos juntos, que o Senhor nos abençoe.
Queridos, teremos agora a nossa intercessão, nosso momento de oração. Para nós, um momento importante da igreja. Às quintas-feiras nos reunimos para orar e tínhamos aquele momento em que colocávamos os pedidos uns aos outros e assim orávamos uns pelos outros. Em breve estaremos juntos novamente para realizarmos isso, mas nesse momento iremos interceder ao Senhor por cada vida. Peço então que também você que nos assiste, no seu coração, coloque o seu clamor, o seu pedido. Nós temos um Deus que sinceramente se importa com os nossos problemas. Diz a palavra de Deus que até os fios de cabelo que temos estão contados perante o Senhor. Uma linda ilustração. Isso demonstra que o Senhor olha para a nossa vida e nos conhece de maneira muito especial. Então agora oremos ao nosso Deus. Deus poderoso, Deus querido. Agora como igreja queremos novamente estar na Tua presença. E agora, Pai, de maneira especial, queremos interceder ao Senhor por cada vida que está nos acompanhando neste momento. Não somente por estes, mas queremos também colocar toda a Igreja Batista em Vilas Boas perante o Teu altar de graça. Senhor, hoje sentimos a falta, sentimos a saudade. E eu peço especialmente como pastor, que o Senhor não deixe o rebanho do Senhor se dispersar, mas que juntos todos estejamos unidos em Cristo, buscando Tua face, buscando uma vida de piedade, buscando, Pai, algo que agrade ao Senhor em nosso viver diário. Intercedo ao Senhor, meu Pai, pela vida de cada ovelha do Senhor de nosso rebanho, que o Senhor tem colocado aqui para te cultuar e para aprender do Senhor. Abençoa cada um, sustenta o rebanho do Senhor neste momento. Intercedo por aqueles que padecem doenças. Deus, tem misericórdia de nós. Aqueles que sentem dores, que passarão pela cirurgia, que esperam uma resposta do médico, um tratamento. Senhor Deus, coloca a Tua mão de poder sobre cada vida que assim intercede. Lembramos de vidas agora que precisam desta bênção do Senhor. Sustenta a cada um. Pedimos para aqueles que estão padecendo dificuldades financeiras. Estamos em tempos difíceis. Entendemos que o futuro não será tranquilo nessa questão, mas declaramos que a nossa confiança está no Senhor. Deus, dá o emprego, dá o dinheiro necessário, dá o recurso que assim precisa, Pai. Abençoa essa nação, sustenta-nos, Pai, nesses momentos de angústia que temos passado. Pedimos pelas famílias da igreja, pelos namoros, pedimos pelos casamentos, pedimos pelo relacionamento entre pais e filhos, entre esposa e esposa. Pai, abençoa cada um. Nós precisamos de Ti de maneira muito especial e sem o Senhor não temos condições de viver neste mundo. É no Senhor que nós nos refugiamos até que passe as calamidades dessa vida. E como disse Pedro há tantos séculos, Senhor, para quem iremos nós, se Tu, somente o Senhor, tem as palavras da vida eterna? Então Deus, sustenta o Teu povo neste momento, que a Tua graça, que a Tua bênção alcance a cada um. Assim oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Vamos então ainda louvar ao Senhor com mais um hino neste momento. Depois retornaremos para ouvirmos a palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe. Jesus é confiar, nunca poderá falhar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar. Quando a dor ou a aflição vem turbar o coração, é preciso confiar, a Jesus tudo entregar. O segredo do viver, o segredo do vencer, é em Cristo confiar, nunca, nunca duvidar.
Meus irmãos, nosso texto de hoje está em Isaías capítulo 21. Leremos do versículo 11 até o versículo 17. Pretendo continuar a nossa exposição do livro do profeta Isaías, como temos feito às quintas-feiras. Então, Isaías capítulo 21, lerei do verso 11 até o 17. Acompanhe, por favor, em sua Bíblia também a leitura. E peço que durante a mensagem, aqueles que assim puderem, que mantenham a sua Bíblia aberta nesse trecho da palavra do Senhor. Leremos não somente Isaías 21, mas durante a mensagem também outros trechos da palavra do Senhor. Esta é a palavra de Deus. Sentença contra Dumá. Grita-me de Seir, guarda, a que hora estamos da noite? Guarda, a que horas? Respondeu o guarda, vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Sentença contra a Arábia. Nos bosques da Arábia passareis a noite, ó caravanas de dedanitas. Traga-se a água ao encontro dos sedentos, ó moradores da terra de Tema. Levai pão aos fugitivos, porque fogem de diante das espadas, de diante da espada nua, de diante do arco armado e de diante do furor da guerra. Porque assim me disse o Senhor, dentro de um ano, tal como de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. E o restante do número dos flecheiros, os valentes dos filhos de Quedar, será diminuto, porque assim o disse o Senhor, Deus de Israel. Até esse trecho da palavra do Senhor, pregaremos sobre esse texto, mas antes de continuarmos, quero repetir aqui nosso texto de sempre, Salmo 119, versículo 18, que assim o diz. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da Tua lei. Que o Senhor nos abençoe. Queridos irmãos, estamos aqui então no livro do profeta Isaías, capítulo 21, e tenho pregado de maneira expositiva e sequencial, tanto no livro do profeta Isaías como no Evangelho de Marcos. Às quintas-feiras, especialmente, tenho pregado sobre o livro do profeta Isaías. Estamos em um momento do livro aqui em que o profeta tem dado profecias contra diversas nações, são profecias de juízo. Nós temos no texto de hoje contra duas nações, contra Edom e contra a Arábia. A nação de Edom era composta pelos descendentes de Esaú, e por muito tempo houve conflito então entre Edom e os israelitas. E há um ponto em comum entre essas duas profecias que quero colocar aqui neste momento. O ponto em comum nós temos é o elemento tempo. Olhe como está aqui colocado, primeiramente, quando o profeta fala a respeito de Dumá ou de Edom. Versículo 11. Guarda, a que horas estamos da noite? Então, irei explicar em breve, daqui a pouquinho, o que significa esse texto. E mais para frente, quando há a profecia a respeito da Arábia, nós temos dizendo o Senhor, daqui a um ano, de acordo com o tempo de um jornaleiro, isso vai acontecer. Então, nas duas profecias há um elemento de tempo que é bastante importante. Na primeira, quando se fala sobre Edom, pergunta-se a que horas a situação iria acontecer, a que horas estavam da noite, quando chegaria então amanhã. E na segunda profecia sobre a Arábia, há um prazo já determinado por Deus, quando aquela profecia haveria de acontecer. Então, quero falar sobre essas duas nações nesta mensagem e ver como o juízo de Deus chegaria àquelas nações, então também as aplicações para nós. Meus irmãos, nós temos primeiramente aqui Edom, e nos versículos 11 e 12. E há duas cidades citadas, temos a cidade de Dumá e também a cidade de Seir. A cidade de Seir fazia parte de Edom. A cidade de Dumá ficava entre Edom e Babilônia. Era uma cidade comercial muito importante, onde passava o comércio. Então, o juízo contra Dumá acarretaria também em problemas para Edom. Então, as duas cidades estão ligadas nessa palavra contra o reino de Edom. E o que se fala nos versículos 11 e 12 é que os habitantes de Seir gritavam, ou clamavam, ou buscavam saber do vigia, do guarda. Guarda, a que horas estamos da noite? Guarda, a que horas? A expressão guarda aqui, citada pelo profeta, é uma referência a ele mesmo. Ele era o vigia da noite, ele era o guarda, ele era o atalaia. É ele quem estava dando a palavra para aquelas nações. E o que aqueles habitantes, então, de Edom perguntavam é: ó vigia, ó profeta, quando a noite
vai passar? Em que horas estamos da noite? Em que momento que o sol vai raiar? Quando chegará então o dia? E o que isso significava para eles, meus irmãos? A noite, naquele momento, significava a destruição que a Síria iria impor àquela nação. Como sabemos, no livro do profeta Isaías, há sempre uma ameaça pairando aqui, nesse contexto, que era o reino da Síria, o grande reino da época. Era um reino cruel que invadia os reinos e tinha uma maneira especial de colonizar, de impor a sua cultura sobre outras culturas, mas eram bastante cruéis. Eles invadiram não somente Judá, também Israel, invadiram as nações que estavam ali ao redor, e Edom também passaria por aquilo. Então a noite citada aqui pelos edomitas, perguntando para Isaías quando a noite vai passar, referia-se a esse momento quando a dominação da Síria sairá de sobre nós, quando a Síria deixará de nos dominar, deixará de nos oprimir. E a palavra do profeta Isaías, o do guarda aqui, respondeu o guarda: vem amanhã, amanhã está chegando. É o que o profeta diz ali para aquelas pessoas. Inclusive eles perguntam duas vezes, né? Que horas isso vai passar? Demonstrando a angústia que eles estavam sentindo. E então o guarda aqui representa o profeta Isaías, disse: olha, amanhã está chegando, mas também está chegando a noite. O que o profeta quer dizer com isso? O que esse texto então significa? A ideia é que o profeta está dizendo: olha, em breve a Síria será derrotada, em breve a Síria deixará de oprimir vocês. Amanhã chegará, o dia chegará, a luz do sol vai brilhar, mas a noite chegará novamente. Isso é uma referência, entendemos, à dominação babilônica que chegaria alguns tempo depois, décadas, até mesmo séculos depois, sobre aquela região. Sabemos pela história que chegará um tempo em que a Babilônia vai derrotar a Síria e dominará então as nações daquela região. E mais para frente a Babilônia por si será derrotada pelo reino Medo e Persa. É uma sequência de reinos que vem, já falamos isso em uma outra mensagem. Então virá amanhã, ou seja, aquele reino seria libertado da dominação dos assírios, mas chegaria uma outra dominação dos babilônios, então à noite também ali chegaria. Essa era a palavra que Deus tinha dado ao profeta contra aquela nação. E essa questão da noite, meus queridos, nos traz lições interessantes para nós. E quero colocar aqui umas coisas para pensarmos neste momento. Primeiramente, nós também estamos passando por uma noite. E quero colocar em 3 razões diferentes que passamos por um tipo de noite. A primeira noite, talvez mais contextual daquilo que vivemos hoje, seja o momento de separação que estamos passando. Seja o momento de angústia que temos quando passamos pela epidemia e olhamos ao nosso redor e vemos tantas dificuldades, tantas lutas. Talvez haja um exagero em algumas pessoas na sua preocupação, no seu desespero. Temos visto isso em algumas vidas, um desespero chegando de tal forma que até mesmo a confiança em Deus tem sido deixada para trás. E quero primeiramente falar nesse sentido. Meus irmãos, que hoje passamos por um tipo de noite. Ninguém está alegre de não vir à igreja. Ninguém está alegre de não poder cultuar juntamente com os irmãos. Ninguém está alegre de não poder trabalhar normalmente, não poder ir à escola, especialmente quando as angústias do tempo chegam ao nosso lar, quando começa a faltar o dinheiro, quando vemos as dificuldades chegando, problemas políticos, problemas econômicos, problemas sociais. Passamos por um tipo de noite, é verdade. E clamamos como clamamos ali, como a nação de Edom clamou ao profeta. A que horas estamos à noite? Quando isso vai passar? Quando que as coisas voltarão à sua normalidade, embora o normal no futuro não seja talvez aquilo que nós pensamos como normal que tínhamos até alguns meses ou semanas atrás. Mas pedimos ao Senhor: Senhor, que tempo haverá de ser que as coisas vão voltar à normalidade? Quando que poderemos estar juntos, poderemos sair normalmente às ruas, quando as coisas voltarão ao seu normal? E diz ali o guarda: amanhã o dia está raiando, o dia está chegando, então chegará o tempo que as coisas hão de chegar.
Mas, meus irmãos, algo que precisamos entender, que da mesma forma em que essa epidemia vai passar, em que as coisas voltarão a uma certa normalidade, o tempo de hoje, que passamos pela aflição e gememos como as pessoas aqui gemiam, isso aponta para um juízo maior no futuro. Chegará um tempo em que o juízo final chegará. E entendemos que talvez o tempo que vivemos hoje é uma preparação para um tempo que em breve irá chegar. E talvez, não sei se será a nossa geração que passará pela grande tribulação, que verá as coisas acontecendo, as profecias se cumprindo, mas sabemos que está perto. E o tempo de hoje é uma noite passageira que aponta para um juízo maior no futuro, quando de fato as trevas irão dominar a terra por um breve tempo, até que a luz do sol, que é Jesus Cristo, a verdadeira luz, brilhará, derrotará o anticristo e entraremos na eternidade com o nosso Deus. Então hoje passamos por essa noite, mas amanhã o dia está raiando. Novamente, então peço a você que não se desespere, mas coloque a sua confiança no Senhor, especialmente nós que somos crentes, confiemos em Deus neste momento. Façamos o que temos que fazer, mas confiemos no Senhor. Não deixemos que as angústias, os problemas e os medos tomem conta do nosso coração. Essa é a primeira noite, primeira aplicação de noite que quero colocar, mas há uma outra situação de noite também quero citar aqui. E eu quero falar sobre a noite espiritual. E vou citar aqui Romanos capítulo 1, se puder abrir sua Bíblia em Romanos capítulo 1, lerei do verso 18 a 21. E por que especificamente esse texto? Há quase 100 anos foi publicado um comentário de Romanos por um teólogo chamado Karl Barth. Eu não concordo com várias coisas que ele disse, há conclusões a que ele chegou, que não são as minhas conclusões, embora não seja nem de perto, tem a capacidade dele, obviamente. Mas pela palavra do Senhor entendemos que há conclusões a que ele chegou que não estão corretas. Mas foi uma obra muito especial que abalou a teologia no século XX, que mudou os rumos da teologia no século XX. E no seu comentário, logo no início, quando chega nesse ponto, ele coloca o seguinte título: A Noite. A Noite. Do verso 1 a 18, ele assim coloca a noite, e do verso 22 a 28, ele coloca a atuação da noite. Nós conhecemos bem o texto de Romanos capítulo 1, vou ler aqui do verso 18 a 21, e veja como a noite é retratada de maneira espiritual sobre a humanidade. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Especialmente essa última expressão, o pensamento insensato deles obscureceu-se. A humanidade está em trevas, a humanidade está, meus irmãos, na noite, atravessa a noite escura da impiedade. E por que isso? Porque negaram a luz que veio da criação. A humanidade como todo pôde conhecer que existe Deus, pôde reconhecer que Deus é poderoso, que Ele é real, que Ele é verdadeiro pelas coisas criadas. A criação demonstra que existe um Criador. Um certo teólogo colocou que a criação é o rastro de Deus, ou seja, pela criação podemos saber que existe um Deus tremendo e poderoso. A criação não é Deus, isso é uma doutrina errada, mas a criação aponta dizendo que existe um Deus. Da mesma maneira que um quadro não é o artista, mas pelo quadro você pode conhecer algo desse artista. Assim também a criação é obra de Deus. E o texto aqui fala que a humanidade pôde conhecer
e deu as costas para Deus e desceu as escadas da impiedade. E o seu pensamento, o seu coração tornou-se obscurecido, e hoje atravessamos a noite. Hoje temos pessoas e filósofos, até mesmo teólogos, que tentam encontrar uma saída, tentam encontrar uma razão para a vida, mas não vão encontrar se não se voltarem para a verdadeira luz, que é a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Ele, de fato, é a razão da nossa vida. Então, a humanidade, espiritualmente falando, está nas trevas, está na noite. Então, vem Jesus Cristo, na sua vinda a este mundo, ele fala: eu sou a luz do mundo. Ele é a verdadeira luz. Jesus Cristo é a luz que ilumina todo homem, diz João em seu primeiro capítulo do seu Evangelho. Então, para a humanidade sair da noite, a aurora que vem chegando, a luz que vem chegando, é tão somente o Senhor Jesus Cristo. Nós não somos da noite, nós somos do dia, porque já estamos em Cristo, já passamos deste momento, e já conhecemos a luz de Deus. A luz de Deus raiou em nosso coração, iluminou a nossa alma, os nossos olhos, e podemos ver Jesus como nosso único Senhor e Salvador. Mas a humanidade não, caminha nas trevas, caminha na noite, caminha de tal forma que não quer saber de Deus, dos seus desígnios para a sua vida. Esta é a noite espiritual. Há um terceiro sentido que quero colocar ainda em relação à noite, meus irmãos. É um sentido agora escatológico, que tem a ver com o final dos tempos, com a volta de Cristo a este mundo. Vou ler aqui 2 trechos da palavra do Senhor. O primeiro ainda em Romanos também, capítulo 13. Vou ler do verso 11 a 14. Romanos 13, de 11 a 14. Olha o que fala sobre tempo aqui. Estou usando agora a NVI. Romanos capítulo 13, do verso 11 a 14. Façam isto compreendendo o tempo em que vivemos. Como falei, a mensagem é o tempo de Deus. Aqui estamos vivendo um tempo. Chegou a hora, novamente, uma marcação de tempo, de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando. O dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, e esse texto, meus queridos, é para a igreja. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Meus irmãos, é a palavra que Paulo coloca dizendo para a igreja, né? Claramente aqui o texto diz que a noite está passando e o dia está chegando. Já chegou o tempo de despertarmos do sono. Que dia é esse que está raiando? Aqui é uma referência à volta de Cristo. É a luz da manhã que rairá sobre toda a humanidade, sobre todo o universo, posso assim dizer, porque a criação inteira está aguardando a manifestação dos filhos de Deus. Quando os crentes forem glorificados, haverá uma grande transformação. Aguardamos esse tempo. Mas hoje ainda estamos no sono, estamos na noite, no sentido que Cristo ainda não voltou. E quando Cristo voltar, a ilustração aqui é do sol nascendo, é do dia raiando. E talvez, meus irmãos, estejamos vendo, quem sabe, talvez espiritualmente, os primeiros raios de sol. Será a nossa geração que verá a volta de Cristo? Eu não sei. Deus é quem sabe. Mas posso dizer que o dia está chegando. E o texto é muito claro, há uma grande exortação de Paulo dizendo para a igreja: comportem-se de maneira correta. Comportem-se de maneira correta. Tenha uma vida sexual correta aos olhos de Deus. Abandone as obras que são malignas. Abandone aquilo que não vem do Senhor. Vistam-se daquilo que vem de Deus, da pessoa de Cristo em sua vida. É tempo de se voltar ao Senhor. É tempo da igreja do Senhor se despertar de um sono espiritual
e buscar realmente ao Senhor. Nesses dias em que temos estado afastados fisicamente e até mesmo afastados, não podendo vir ao trabalho, talvez passamos mais tempo em casa descansando, né? Isso também serve de ilustração para nós, porque é tempo que isso vai acabar. É tempo que nós temos que nos despertar. Eu quero apelar aqui à igreja do Senhor, igreja de Cristo, rebanho do Senhor que tem congregado na Vilas Boas. Despertem-se espiritualmente, que os nossos olhos sejam voltados realmente para o Senhor. Quantas vezes estamos perdendo tempo com coisas deste mundo, com coisas que são pecaminosas, e talvez com coisas que não sejam pecaminosas em si, mas que têm tomado o nosso tempo de reflexão, de busca do Senhor. Quantas pessoas nesse tempo estão buscando a piedade pessoal e familiar? Quantas pessoas estão tentando pelo menos fazer ou estão realizando o culto doméstico em seus lares? Quantos têm aproveitado para ler a palavra do Senhor e buscar a Deus nesses tempos? Precisamos pensar nisso. O texto é muito forte. Deixa eu só reler aqui, meus queridos. A noite está quase acabando, o dia logo vem. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia. E sabemos que aqueles que são da noite, literalmente falando, aqueles que preferem passar seu tempo nos bares à noite, em lugares escuros, à noite fazem as coisas erradas, mas chega o dia, então é hora disso acabar. Isso um dia acabará. Então temos também a noite aqui no sentido escatológico, em que refere-se à volta de Cristo, o dia raiando. Estamos nos aproximando desse dia. É necessário que a igreja do Senhor se desperte para essa luz que irá raiar. Quero ler ainda outro texto, meus irmãos, nesse sentido ainda. Agora, a segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 19, um texto que a igreja conhece bem, já o li em outras oportunidades, que fala também sobre a noite, sobre o dia, e aqui nos diz o que deve nos guiar nesse tempo em que nós estamos. Lerei 2 Pedro 1,19. Assim, temos ainda mais firme a palavra dos profetas, em referência à palavra de Deus. E vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Novamente, é uma referência a um lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Também aqui é uma referência à volta de Jesus Cristo, aquele momento simbolizado pelo nascer do sol, pela aurora chegando. E diz algo que nos orienta. Aqui Pedro se refere à palavra de Deus, ele se refere aqui à palavra dos profetas, mas bem claramente no contexto é a Bíblia, é a palavra do Senhor. A Bíblia é nosso farol enquanto passamos pela noite. A Bíblia é nosso farol enquanto passamos pela noite. Novamente, igreja, quero perguntar a cada um de nós, se nos tempos em que vivemos, estamos olhando para a palavra do Senhor para nos dirigir, ou estamos sendo dirigidos por vídeos, por palavras cuja procedência é escusa, estamos crendo em coisas que não são palavra de Deus, estamos dando atenção, dando ouvidos a palavras que não são aquilo que o Senhor colocou na sua palavra. E deixe-me alertar que quando o crente, quando a igreja deixe de escutar a palavra de Deus e passa a dar ouvido, passa a dar atenção a palavras que não vêm de Deus, palavras que vêm do mundo, a igreja é desonrada, é envergonhada. Meus irmãos, nesse tempo de noite que atravessamos, tanto da noite da epidemia, tanto da noite espiritual no qual a humanidade se encontra, e tanto na noite no sentido escatológico, em que o dia, que a volta de Cristo está se aproximando, em todo tempo nós temos que ser dirigidos pela palavra de Deus. Há correntes na internet, há mensagens que circulam, há vídeos emotivos, mas isso não dirige o rebanho do Senhor. O que deve dirigir o rebanho do Senhor é a palavra dele. Cuidado com vídeos que aparecem imagens de Cristo, cuidado com vídeos com músicas que são mais mantras,
provavelmente louvor de fato ao Senhor. Cuidado com o comércio nesse tempo. Nós não somos dirigidos por isso. A igreja do Senhor é dirigida pela palavra dele, aquilo que Deus deixou para nos dirigir. Quero voltar agora a Isaías capítulo 21. Falei bastante sobre a noite. É a primeira parte do texto em que fala do tempo, né? Que horas a noite passará? Perguntou o povo de Edom. Agora uma segunda profecia, em que também há um sentido de tempo colocado. Deus fala contra a Arábia, dizendo: olha, terra de Tema, prepare-se para receber os fugitivos que chegarão aí. E há uma palavra dita nos versículos 16 e 17, em que Deus marca a data em que aquela profecia iria se cumprir naquela nação. Verso 16, Isaías 21, 16. Porque assim me disse o Senhor: dentro de 1 ano, tal como de jornaleiro, toda a glória de Quedar desaparecerá. É impressionante como Deus marcou o tempo nessa situação. Não temos dúvida que de fato assim se cumpriu. Meus irmãos, infelizmente a teologia protestante, em um certo momento da história, se afastou da fé de que a Bíblia é a palavra de Deus e começou a questionar então aquilo que estava escrito, especialmente no livro do profeta Isaías, mais para frente, na segunda parte, capítulos 40 em diante, em que o profeta prediz o nome do rei que um dia, depois de séculos, iria libertar o povo de Judá. Depois de muito tempo, né, iria libertar o povo de Judá. Aquele rei nem tinha nascido ainda. O profeta então declara o nome do rei que iria libertar o povo de Judá. Mas então os teólogos e comentaristas desprezam essa prova profética e preferem crer de uma outra maneira. Aqui nós temos um tempo determinado. E meus irmãos, ainda em Isaías, Deus fala: olha, eu vou provar que eu sou Deus, em que vou profetizar, vou dizer coisas sobre o futuro, e aquilo que eu vou dizer vai se cumprir. Isso certamente se cumpriu de acordo com a vontade, com a palavra de Deus. Quero dizer nesse ponto, meus irmãos, é que Deus é soberano sobre os tempos. Deus é soberano sobre a nossa vida. Deus é soberano sobre a história da igreja, sobre a história da humanidade. Estou aflito para voltar às reuniões conjuntas, mas Deus sabe o tempo. E Deus, preste atenção nisso, meus queridos, Deus sabe o que Ele está fazendo nesse tempo. Isso está nas mãos do nosso Deus. Ele sabe o tempo do retorno, Ele sabe o tempo da volta de Cristo. Tudo está nas mãos do nosso Deus. E devemos então confiar e descansar em um Deus que sabe todas as coisas. Uma pequena ilustração. Revi esses dias um breve trecho de um filme, parte de um filme bastante conhecido, chamado Carruagens de Fogo. Ele conta a história de um crente que era um corredor da Escócia e foi para a Olimpíada em Paris, 1924. Ele ia ganhar uma grande prova, a prova de 100 metros, se não me engano, mas descobriu que aquela prova seria num domingo. E ele falou: eu não vou trabalhar no domingo, eu não vou competir no domingo, porque eu entendo que esse é um dia reservado para o Senhor. Ele iria ganhar a medalha de ouro numa Olimpíada, né? Talvez a coisa mais importante na vida de um atleta. Ele foi pressionado a abrir mão dessa posição dele. Foi lá o chefe dele, não conseguiu, depois os chamaram para uma reunião. Estava o príncipe de Gales, estava o diretor, estava um lorde, e o pressionaram a desistir. Ele falou: não, eu vou seguir ao meu Deus. Então arranjaram uma outra prova para ele competir, mas diz lá o filme pelo menos, e que ele foi pregar naquele domingo. Ele pregou sobre o livro do profeta Isaías, e um texto que diz que as nações, aos olhos de Deus, são como uma gota dentro de um balde. Meus irmãos, tudo que está acontecendo está debaixo da soberania de Deus. É por isso que nós não precisamos temer. O tempo é o Senhor quem vai determinar. As condições estão nas mãos do nosso Deus. E eu sei que Deus está cuidando de nós e que nada irá passar desapercebido
ao seu olhar. Igreja do Senhor, confiemos em Deus neste momento. E para encerrar, meus irmãos, quero apenas resumir e relembrar o que foi dito. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Para os edomitas, ali, eles perguntavam quando passaria a noite. O Senhor iria determinar. Aqui, para a Arábia, ele determinou o tempo certo que iria acontecer. Então, Igreja de Jesus, vamos confiar nesse Deus tremendo e maravilhoso. Um Deus soberano sobre todas as coisas, que sabe o que está fazendo, que nos ama de maneira perfeita e completa em Cristo Jesus, e que não irá nos abandonar de forma alguma. Confiemos no Senhor, que o Senhor nos abençoe. Graças a Deus. Onde quer que seja aqui, escondas teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra ao esconderes, ladrões podem roubá-lo, mas podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje aonde vais, ou qual será o caminho, a Bíblia é um mapa para todos nós. Se nós a lermos e a seguirmos onde ela indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Meus irmãos, confiados no poder do Senhor, continuemos a caminhar até o tempo, até o dia que o Senhor assim determinar. Oremos ao nosso Deus. Pai querido, obrigado pela Tua palavra, que é boa, que é eficaz, que fala ao coração dos Teus servos. Pedimos Tua misericórdia e graça sobre cada ovelha do Senhor, que o Senhor nos guarde e nos proteja em Cristo Jesus. Que o amor de Deus Pai, a graça de Jesus e a consolação do Espírito Santo estejam sobre cada um de nós. Amém. Deus abençoe e fique na paz de Deus.